Boa noite, pessoal. Que alegria poder ver vocês aqui essa noite. Que bom que você escolheu a Red para cultuar a Deus. Foi muito bom poder ter esse tempo de louvor, poder cantar louvores ao nosso Deus. E tenho certeza que vamos ter um tempo muito especial agora nos próximos minutos ao meditar a palavra de Deus. Você que está visitando a gente, seja muito bem-vindo. Que legal que você escolheu a Red para cultuar a Deus com a gente. E eu espero que Deus possa falar ao seu coração hoje à noite, nessa nossa reflexão que vamos fazer. Nós estamos estudando essa série, O que Cremos, Como Vivemos. É uma exposição da carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, né? Então estamos aqui alguns meses, na verdade, já estudando essa preciosa carta tão preciosa que os estudiosos, os grandes teólogos do passado, não pouparam elogios para essa carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, para os Efésios. E nós estamos estudando essa carta com essa lente, com esse olhar, porque esse tema é uma boa divisão da carta que Paulo escreveu. Você pode pegar Efésios, dividir no meio, e os 3 primeiros capítulos, o apóstolo se preocupa em falar sobre o que nós cremos. Ele se preocupa em falar sobre o Evangelho. Ele se preocupa em reafirmar o Evangelho para aquela igreja. Então ele gasta 3 capítulos falando de maneiras assim, fenomenal, inspirado pelo Espírito Santo, sobre qual que é a base da nossa crença. E antes de mais nada, é interessante você pensar e lembrar que o Evangelho é uma mensagem para ser pregada também para cristãos. Na verdade, é uma mensagem para ser pregada a não cristãos, mas também a cristãos, porque é por meio dele que a igreja cresce e se desenvolve. Então foram 3 capítulos falando sobre o que nós cremos, a base da nossa fé, a base da nossa crença. E do capítulo 4 até o capítulo 6, a gente percebe uma mudança de mentalidade do apóstolo, e ele começa a falar sobre como nós respondemos ao Evangelho. O que acontece com alguém quando ela compreende o Evangelho? O que acontece com ela? Como é que ela passa a viver? Quais são as mudanças? O que muda no coração dela, no caráter dela, nas atitudes dela? O que muda? Por isso, então, como que nós vivemos? O que cremos, como vivemos. E nós já estamos no capítulo 4 já. Hoje vamos ler, estudar capítulo 4, do verso 14 até o verso 16. 14 e 16 são apenas 3 versículos, 14, 15 e 16. E será um tempo bem precioso, mas eu quero só revisar com vocês o que nós vimos há 2 semanas atrás. Até porque na semana passada nós não tivemos a nossa série, tivemos aqui a conferência teológica, foi um tempo bem legal. O pastor Marcelo Betti esteve conosco. E hoje nós vamos conversar um pouco, e nós vamos relembrar que há 2 semanas atrás nós falamos de maneira muito prática a forma como Jesus ele abençoa a igreja. E quando você crê no Evangelho, você é transformado pelo Espírito Santo. E nós vimos há 2 semanas atrás que Jesus te capacita com dons, que Ele te dá a liderança e Ele nos dá o crescimento. A ideia que nós estamos vendo aqui nesse capítulo é um padrão. E esse padrão ele é muito simples. O padrão é: vocês se convertem ao compreender o Evangelho. Depois vocês passam a fazer parte da igreja. Essa conversão é para a igreja, você faz parte de uma igreja, e quando você passa a fazer parte dessa igreja, você recebe dons. E são os vários dons, são vários presentes que Deus dá à sua igreja. Dons são presentes que Deus capacita você para que você sirva melhor a igreja dele. E uma vez que você passa a servir a igreja, existem vários dons. Um desses dons é o dom de liderança, nós vimos aqui 2 semanas atrás. E o dom de liderança não tem outro motivo a não ser ajudar a gente a crescer também. Os líderes existem para nos servir e ajudar a comunidade no crescimento, no amadurecimento. E a gente faz isso tendo Jesus Cristo como nosso padrão. Tá? É basicamente esse o esquema que Paulo coloca aqui no capítulo 4, um pouquinho antes do verso 14. Deus capacita a igreja dele com dons, com presentes, com habilidades para que as pessoas possam servir a igreja. Uma dessas habilidades é a liderança que ele levanta. E a liderança faz o quê? Ela junto com vocês. Ela trabalha para que a gente possa crescer e amadurecer juntos, tendo Jesus Cristo como nosso padrão de crescimento e de amadurecimento. E hoje, a partir do verso 14, nós vamos começar a estudar o porquê que nós devemos buscar, então, ainda mais essa maturidade cristã.
Aqui Paulo ele entra nesse tema sobre maturidade na fé, sobre maturidade cristã, e Paulo vai nos dizer aqui o porquê que isso é realmente importante, que é essencial para a igreja. Então nós vamos estudar aqui um pouquinho sobre maturidade cristã. Eu espero que nesses próximos minutos Deus possa falar contigo e comigo, e a gente possa aprender juntos na palavra de Deus o que Ele quer nos ensinar essa noite. Tá bom? Antes de mais nada, é interessante você perceber que maturidade cristã não tem a ver com o tempo de conversão. Esse é um ponto importante. É claro que ajuda, com certeza, mas não necessariamente pessoas com muito tempo de conversão são pessoas necessariamente maduras na fé. Porque o procedimento que Paulo coloca aqui é um procedimento onde Deus trabalha no coração daquela pessoa, independente do tempo que ela tem de conversão. Nós vamos ver aqui hoje o porquê que isso é importante. Então leia comigo o texto, Efésios capítulo 4, do verso 14 ao verso 16, diz assim, olha: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar? Baixa a cabeça, fecha os olhos. Senhor, eu oro nesse instante por mim, pelos meus amigos aqui e pelos meus irmãos. Precisamos demais do Senhor nesses próximos minutos, para que o Senhor e somente o Senhor trabalhe em nosso coração, em nossa mente, nos prepare, Deus, para entender a mensagem, para entender a Tua palavra, e para que nada, Deus, nada possa nos atrapalhar desse propósito. Cremos, Deus, que uma igreja cresce e amadurece a partir da Tua palavra. Quando ela é pregada, explicada e aplicada, é dessa forma que uma igreja chega à maturidade cristã. Então queremos, Deus, que nesses próximos instantes o Senhor nos conduza, para que os meus amigos, meus irmãos aqui, ninguém possa distrair, perder o foco em coisas banais e secundárias, para que eu, Deus, não atrapalhe o Senhor e não seja uma pedra de tropeço para os meus irmãos e amigos, mas para que o Senhor nos conduza nesse tempo, para a honra e glória do Senhor. Deus, faz com que a Tua palavra nesses próximos minutos se torne viva, eficaz, e fale conosco, nos exorte, nos mude, para a Tua honra e para a Tua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Queridos, Paulo começa falando um pouco sobre o propósito dessa maturidade cristã que Jesus nos dá. E ele diz que o propósito é para que nós não sejamos como crianças. Ele começa dessa forma ali no versículo 14. Algumas vezes, ser como criança é algo muito bom. Jesus até mesmo recomendou que se nós não fôssemos como crianças, nós não entraríamos no reino dos céus. Talvez falando um pouco, talvez, sobre a confiança que a criança dispõe da pessoa de Deus. Mas nesse caso, ser como criança não é algo muito bom. Porque Paulo talvez está pegando o aspecto da ingenuidade, da facilidade que as crianças têm para o erro. E ele coloca que na caminhada cristã, todos nós começamos nesse estágio, onde nós aprendemos inicialmente os pontos elementares da fé cristã, e a ideia é que nós vamos crescer no conhecimento desses pontos. Não podemos ficar lá atrás, não podemos ficar lá embaixo nesse superficial. É assim que funciona todo mundo, não é verdade? Você, quando lhe foi apresentado o Evangelho, você conheceu aquilo que era necessário para a sua salvação, mas a proposta da vida cristã é que esse entendimento inicial, ele deve se amadurecer. Você não pode ficar nesse estágio inicial, e esse estágio inicial, o apóstolo Paulo chama do estágio como se fosse uma criança na fé, com toda a sua ingenuidade, com toda a sua facilidade para o erro, com toda a facilidade que uma criança tem para ser enganado. Crianças são assim. Crianças são inocentes nesse sentido. Inocentes no sentido assim de serem facilmente enganadas. Eu vi um vídeo uma vez, não sei quantos viram aqui na internet,
mas um camarada que decidiu fazer um teste com pais. Ele vai num parquinho cheio de criança, e tem os pais sentados assim nos bancos, né, em volta do parquinho. E ele chega para uma mãe e pergunta assim, olha, tá filmando, tudo, ele pergunta, você instrui o seu filho sobre ele não falar com estranhos? E a mãe fala, claro que eu instruo. Se eu for lá falar com ele e chamar ele para sair comigo até o meu carro, você acha que teu filho vai aceitar? E a mãe fala assim, de jeito nenhum, a gente instrui isso muito claro lá em casa, ele não vai aceitar. E ele pergunta, eu posso fazer o teste? E a mãe autoriza. Aí ele pega, ele sai, ele vai no carro e pega um cachorrinho. Um filhotinho de cachorrinho, olha a maldade aí, né? Aí ele pega o cachorrinho no colo, aí ele vai para aqui, chega na criança, se agacha, faz a criança começar a brincar com o cachorrinho, ela brinca, fala o nome do cachorrinho e tudo mais. Aí ele fala assim, gostou, gostei, lá no meu carro tem muito mais, se você quer ver? Quero. Aí ele pega na mão da criança e ele sai de mão dada com a criança. E a mãe assim, estarrecida, sem reação ao ver aquela atitude. É nesse sentido que as crianças, em sua ingenuidade e inocência, elas são enganadas. E a preocupação de Paulo aqui é de uma igreja que começa nesse estágio e não sai desse estágio. Entendam bem, Paulo está escrevendo para uma igreja recém-formada, a igreja de Éfeso. Uma igreja que tinha poucos anos. Uma igreja que ainda estava amadurecendo e crescendo e aprendendo, tanto que ele dedica 3 capítulos para revisar com aquela igreja sobre as questões básicas da fé cristã. E a preocupação de Paulo era que aquela igreja em formação ficasse nesse estágio inicial e não amadurecesse. E ela ficar nesse estágio inicial, ela estaria totalmente aberta aos perigos que viriam sobre aquela igreja. Quando a gente começou aqui a Red o ano passado, nós começamos a estudar Gálatas, lembra? A série Fora da Lei. E Gálatas, Paulo escrevendo para uma igreja que talvez não atentou para essa instrução. Porque a igreja lá da Galácia, ela começou a fé cristã, mas não amadureceu, e como uma criança ingênua, aquela igreja ela foi enganada. E Paulo tem que escrever então para aquela igreja para exortar e mudar completamente o rumo, porque falsos mestres e falsos ensinos invadiram aquela igreja. Eles não tiveram maturidade cristã para resistirem a esses falsos ensinos. Queridos, é interessante a linguagem que Paulo usa no verso 14, porque ele diz que uma igreja que é como uma criança, essa igreja pode ser levada para qualquer lugar. Essa igreja pode ser levada como uma onda, leva alguém que não sabe nadar. Você já viu o desespero de alguém que está em alto mar e ele não tem força porque a onda joga ele para lá e joga ele para cá, é aquela loucura? Eu tenho um amigo, um pastor, até pegou na rede, o pastor Rodrigo lá de Cabo Frio, que ele fez um curso lá de salva-vidas, virou bombeiro e hoje ele é salva-vidas. Né? Todo mês a gente se encontra, a gente conversa bastante, o período do trabalho, e ele às vezes conta, né, os causos do trabalho, né, os causos daquele camarada que nunca entrou no mar direito, né? E ele vai para a praia e ele vê onda aqui, mas tem um espaço que não tem onda. Aí ele fala, é aqui que eu vou entrar. E para quem conhece o fogo do mar sabe que esse é o pior. Aliás, o Darim está aqui, irmão do Darim, né? Está aqui, e ele fala assim, que o pessoal olha onda aqui, e aqui não tem onda. E o que ele faz? O cara quer entrar logo no lugar onde não tem onda. Mas como é que chama aquele lugar mesmo, né? Como? A boca. É boca. Boca, vala procurando esse nome, vala, é a vala. Não entra na vala. Onde não tem onda é a vala, e a galera entra ali, e onde entra ali fica. E o mar leva para lá, leva para cá, leva para trás, e a pessoa ela está totalmente rendida àquilo. Essa é a ideia de Paulo para uma igreja que não amadurece. Então, nós vamos aprender hoje com Paulo do porquê da maturidade, do porquê nós devemos buscar essa maturidade cristã e como nós vamos buscar a maturidade cristã. E o primeiro ponto da minha pregação é o seguinte: a maturidade cristã ela é essencial para nós evitarmos as ciladas. Ela é essencial para nós evitarmos as ciladas que vêm sobre a igreja. Grandes perigos cercam a igreja. E precisamos não ser como crianças, amadurecer para resistir a esses perigos. Eu penso em 2 perigos, que é o que Paulo coloca aqui no versículo 14: falsas doutrinas e falsos profetas. Uma igreja que não amadurece, ela está pronta para receber falsas doutrinas e falsos profetas,
e levar aquela igreja para onde esses falsos mestres desejarem. Eu poderia aqui, queridos, hoje falar com vocês sobre várias falsas doutrinas que assolam a igreja brasileira. A gente poderia talvez passar aqui a noite toda falando de bizarrices e de coisas malucas e estranhas que assolam a igreja brasileira e que tem levado o povo para lá, o povo para cá, por causa de maturidade cristã. Essa semana mesmo eu li uma reportagem de um pastor que promete curar na sua igreja. Sabe como que ele cura? Ele cura pegando inseticida e jogando na cara das pessoas. E eu tentei falar isso sem rir, mas eu não consigo, né? Até no meu esboço ao treinar é difícil você rir para não chorar, mas essa é a loucura. Pessoas que vão até o palco, o cara pega inseticida lá, o STP e espirra na cara das pessoas. Então eu não vou abordar isso porque essa é uma realidade distante da gente. Mas existem falsos ensinos muito mais perigosos, que estão muito mais próximos, e que se não formos alertados, seremos como crianças em algumas áreas, e isso é muito prejudicial. Eu pensei em alguns falsos ensinos para dividir com vocês. A primeira falsa doutrina que eu percebo que está crescendo, e crescendo muito nas igrejas, é uma doutrina antiga chamada de universalismo. Não sei se já ouviu falar sobre isso, ou já leu sobre isso, mas universalismo é uma falsa doutrina que tem invadido igrejas tradicionais, e tem enganado muita gente. O universalismo é a doutrina que prega de que no fim todo mundo será salvo. O universalismo é uma tentativa, algumas vezes até talvez bem intencionada, mas tentar de incluir todo mundo, e que no final de tudo, todo mundo será salvo. Você aqui aceitou Jesus nesse tempo, você se converteu e tudo mais, mas sabe que aquele cara que não se converteu, depois de um tempo, Deus vai falar que foi tudo uma questão de brincadeira ou de um mal entendido, e no fim todo mundo vai ser salvo. Essa é uma doutrina que tem entrado com força dentro das igrejas. Alguns estão trazendo o universalismo por meio de um sincretismo religioso. E a mensagem é uma mensagem sutil. A mensagem é uma mensagem normalmente que diz assim: olha, não existe certo ou errado. Olha, não existe religião certa ou religião errada. Na verdade, todas as religiões têm, de certa forma, assim, uma forma de se achegar até a Deus. A palavra da moda é a palavra da tolerância religiosa, mesmo não tendo a mínima ideia do que significa. Porque o que eles falam sobre tolerância religiosa não tem nada a ver com tolerância religiosa. Até porque tolerância quer dizer, eu não concordo, mas tolero. Para a tolerância existir, deve haver uma não concordância. Na verdade, senão não é tolerância, senão é concordância. Mas hoje em dia, sorrateiramente, tem entrado esses ensinos dentro da igreja. E o ponto assim, de culminação desse falso ensino é: todos os caminhos levam até Deus. E a gente percebe pastores negociando algumas verdades, talvez nesse discurso de incluir todo mundo, eles estão pregando o universalismo. Existe um pastor norte-americano, não foi ele que criou, obviamente, o universalismo, mas ele hoje em dia é um dos expoentes, chamado Rob Bell. E esse camarada é um camarada muito inteligente, faz vídeos fenomenais na internet. Ele escreveu um livro chamado O Amor Vence. Se não me falha a memória, já foi traduzido esse livro aqui para o português. Ele tem feito um certo sucesso. E nesse livro, ele defende claramente o universalismo. E quantas pessoas estão comprando essa falsa doutrina? Quantas pessoas estão assim abraçando essa ideia de: uau, parece interessante mesmo, a ideia de que no fim talvez ela vai mudar de ideia e vai realmente alcançar todas as pessoas, valorizando talvez o grande amor de Deus, mas esquecendo completamente de outros atributos que são importantes também e que compõem todo o ser de Deus. Queridos, essa tem sido, infelizmente, uma falsa doutrina que sorrateiramente tem entrado na igreja. Pastor, agora entendo muito bem. Em momento nenhum te propõe o debate religioso sem necessidade, claro que não. Mas nós temos que nos posicionar.
Nós temos que deixar claro que existe apenas um caminho, uma verdade e uma vida. Sim, tolerância religiosa, sim. Não concordo, mas há respeito, claro que sim. Há amor, no sentido assim, nos tratamos como iguais, como seres humanos, mas somos diferentes. Se você está certo, eu estou errado. Se eu estou certo, você está errado. A gente não pode abrir mão disso. Mas o que se falso ensino, tem tentado sobre as igrejas é o oposto. Não. A gente negocia aqui, todos somos iguais, todas as religiões levam, de certa forma, até Deus, é apenas uma visão diferente aqui, acolá, e tem sido esse o discurso. Agora, queridos, quando você olha para esse discurso e compara com Jesus, vê que o negócio que a conta não fecha. Quando eu penso nisso, eu penso muito no texto de Jesus conversando com o jovem rico. Você lembra dessa história? Lembra de Jesus batendo aquele papo com o jovem rico, aquele jovem com muitos recursos, que chega até Jesus e diz: Jesus, eu quero te seguir. Jesus, o que eu faço para dar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz: olha, você conhece os mandamentos? E ele diz: claro que eu conheço. Não só conheço, como eu obedeço desde a minha adolescência. Aí Marcos traz uma descrição fantástica. Marcos diz que Jesus olha para aquele jovem e diz assim, e Jesus olhando para ele, o amou. Jesus amou aquele jovem. Mas mesmo Jesus o amando, Jesus olha para ele e diz o quê? Olha, cara, ainda te falta uma coisa. Pega tudo que você tem, vende aos pobres e depois você vem e me segue. Por que Jesus faz isso? Jesus faz isso porque Jesus sabia que naquele coração daquele jovem, Deus não era o Deus soberano. Existia algo que controlava a vida dele e era o dinheiro. E Deus não compete com outro Deus. Então Jesus mostra para aquele jovem: olha, para você falta uma coisa, deixar Deus ser Deus na sua vida. Então vende o que você tem e me segue. E aquele jovem, o que ele faz? Ele se entristece, ele abaixa a cabeça e ele vai embora. Jesus não negociou. Jesus não abriu mão. Jesus não fez de conta que aquilo não era um grande problema. Era um grande problema. Jesus, naquele instante, não foi um secretista religioso e disse: não tem problema, vem para cá. Não. Jesus não negociou. Mas tem outras falsas doutrinas que também sorrateiramente estão entrando dentro da igreja. Quer ver um outro falso ensino? O ensino do não julgueis. Esse ensino está na moda. Não julgueis. Essa é uma frase que é impressionante como tem sido usada no meio evangélico. Não julgueis. Você não pode falar nada, você não pode se posicionar, você não pode colocar nada em lugar nenhum, que o primeiro comentário do seu post religioso no Facebook vai ser: não julgueis. Porque está na moda. E essa ideia do não julgueis, ela é séria. Porque parece que a gente criou uma bolha, uma superproteção, onde ninguém pode falar nada, onde não pode vir mais exortação no meio cristão, onde ninguém pode apontar o erro de ninguém, porque alguém só botou outra pessoa essa frase: não julgueis. E é interessante porque, olha o que Paulo diz no verso 14. Ele diz que se a gente for criança, a gente vai ser jogado para lá ou para cá, por quem? Por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O não julgueis tem sido a expressão máxima da astúcia desses falsos mestres. Porque eles jogam o povo para lá e para cá, e na hora que alguém pensa em questionar alguma coisa, qual que vai ser a resposta para você? Cara, você não pode julgar. Quem é você para tocar no ungido do Senhor? Então eles se protegem desse discurso protecionista, na verdade, mas baseado num falso ensino. Ah, Tiago, mas Jesus não diz não julgueis? Sim. Mas ele diz num contexto proibindo julgar o hipócrita dos fariseus. Quando Jesus fala não julgueis, ele está condenando o modo julgado do fariseu, que se considerava superior ao outro. Nesse sentido, é claro que a gente não pode julgar. Aliás, Jesus até conta uma história, ele diz no mesmo contexto: se você vê o irmão com cisco, o que você faz? Você tira primeiro a trave do seu olho,
e você vira as costas e vai embora? Não. E depois de tirar a trave do seu olho, você vai estar apto para ir lá e tirar o cisco do seu irmão. Em outras palavras, você avalia você mesmo, você olha para o teu coração, você é sabedor de que você é um pecador, necessitado da graça de Deus, e que você não é melhor do que ninguém, e depois desse exercício, você vai estar apto para ir lá e julgar o próximo, e ajudar o próximo, e denunciar o pecado do próximo se necessário for, e corrigir o próximo. Esse é o processo de Jesus nas nossas vidas. Mas infelizmente o discurso tem sido simplista e herético, e não julgueis. Tem só mais dois que eu quero citar para vocês, mais dois falsos ensinos que eu percebo que têm invadido a igreja e prejudicado demais a igreja de Cristo. O terceiro é o legalismo. Legalismo é a salvação por meio da obediência às regras. Legalismo é uma manutenção da sua salvação por meio da obediência às regras. E esse também tem sido um falso ensino das igrejas, onde as igrejas vão criando regras e mais regras, e vão colocando peso sobre as pessoas, e que a salvação dela acaba sendo atrelada a essas regras. A relação dela com Deus não é uma relação de amor, mas é uma relação de medo. É uma relação de obedeço para que Deus me puna na próxima esquina. É uma relação de troca, onde eu obedeço para que Deus possa me abençoar. Não uma relação de graça, onde Deus já me abençoou e por isso eu obedeço. Não uma relação de gratidão, onde eu já fui alcançado por Deus e por isso eu obedeço. Mas o legalismo também é um falso ensino. Regras e regras sobre regras. E infelizmente nós temos vendido muitas vezes essa imagem para as pessoas aí fora. Que igreja é um lugar de regras, regras e mais regras. Regras onde a gente obedece de maneira mecânica e sem alegria. Também é um falso ensino. Tanto para um lado quanto para o outro. E só um último falso ensino, que eu percebo que também tem invadido as igrejas de hoje em dia, e tem levado as pessoas para lá e para cá, é talvez a possessão de algumas pessoas e líderes sobre a vida dos liderados. Existem alguns movimentos de crescimento de igreja, muito comum hoje em dia, na verdade. Tem o G12, o M12, tem o MDA, né? Ministério Discipulado Apostólico lá. São movimentos que, infelizmente, têm crescido de maneira muito grande no meio da igreja cristã também, e que também são falsos ensinos. Por exemplo, o G12, que nasceu no coração lá daquele César Castelhano lá, né? E segundo ele recebeu uma revelação por parte de Deus, dizendo que até então a igreja tinha feito tudo errado para trás, e que o modelo correto era esse modelo dos 12, onde a ideia é que cada um deveria ter 12 discípulos sobre a sua tutela, sobre o seu discipulado, e dessa forma a igreja ia crescer e se desenvolver. De fato, a igreja já cresce assim rapidamente, porque você tem um e tem 12 sobre ele, e esses 12 tem mais 12 e por aí vai. Mas você percebe onde está a base dessa doutrina? A base dessa doutrina está no camarada dizendo que recebeu uma revelação direta da parte de Deus, dizendo que da forma como estava sendo feito, não estava sendo correto. A base é uma base herética. E infelizmente, pessoas estão sendo levadas por doutrinas como essas, para lá e para cá. Por isso nós precisamos de maturidade cristã. E o texto continua, não só pelo vento de doutrina que para combater as falsas doutrinas, mas também para combater a astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Queridos, um falso profeta é alguém que supostamente fala da parte de Deus, mas que leva pessoas ao engano e ao erro. Um profeta, na verdade, é alguém que falava da parte de Deus. No passado, o profeta dizia, olha, assim diz o Senhor, porque ele ouviu de Deus e replicou para o povo. O profeta moderno, ele não tem mais a mesma função, porque ele não ouve mais de Deus e replica. Um profeta moderno
tem a palavra de Deus, onde ele estuda e ele ensina. Nesses termos apenas. Tá bom? Agora, um falso profeta é alguém que ensina o povo, mas alguém que não ensina o povo à luz da palavra de Deus. E se a gente não buscar a maturidade cristã, nós estaremos sujeitos a esses falsos profetas, a esses falsos mestres. Se nós não tivermos maturidade, nós vamos errar juntamente com os nossos líderes. Queridos, entendam muito bem. Eu, quando prego aqui para vocês, eu procuro pregar à luz da palavra de Deus, mas eu quero que a minha igreja tenha um senso crítico de me avaliar. E de me avaliar à luz do quê? À luz das Escrituras. Os crentes de Bereia, Atos 17, eles ouviram, não Tiago falando, eles ouviram os apóstolos falando. Olha que loucura. Eles ouviram eles ouviram o evangelho dos apóstolos. E sabe o que eles fizeram? Eles foram para as Escrituras para confirmar se o que eles diziam era de fato o que estava registrado na Bíblia. E esses cristãos, eles são louvados pelas Escrituras, são elogiados. Foi considerado uma atitude nobre eles fazerem o que eles fizeram. Agora, se os bereanos fizeram isso com os apóstolos, o que dizer de nós, com os pastores que nós ouvimos? Devemos fazer. A ideia é que um cristão maduro, ele avalia o conteúdo da mensagem do pregador. Ele não avalia o pregador, não há preconceito com o pregador em si, mas ele avalia o conteúdo, para que ele não seja enganado por homens que induzem aos erros. Deixa eu me ilustrar. Hoje em dia é muito fácil a gente ser pastoreado por vários pastores. Porque você me ouve aqui na rede de domingo, amanhã você ligar a rádio, você pode ouvir um outro pastor que está na rádio. Quando chegar em casa, você ligar para a internet, entrar no Facebook ou no YouTube, você pode ouvir outros pastores pregando, não é assim que funciona? Hoje em dia está muito fácil a informação também nessa área. Você tem milhares, mas milhares de mensagens, boas mensagens e péssimas mensagens no Facebook. Recentemente um pastor, um jovem pastor, que faz muito sucesso aí pela internet, aí pelo Brasil afora na verdade, ele propôs um ensino que eu confesso para vocês que eu achei extremamente perigoso. Entenda muito bem. Tiago, você está chamando esse cara de falso profeta? Claro que não. Eu estou dizendo como que a gente não pode ouvir tudo sem nenhum tipo de critério. E esse pastor, ele ensinou os jovens ele lançou um desafio evangelístico. Sabe qual era o desafio que ele lançou daquele mês específico? Era o seguinte: era para você pegar um amigo, né, da tua igreja, né, um amigo assim que você conhece da tua igreja, e vocês iam evangelizar juntos aquele dia. E aí vocês iam evangelizar no ônibus. Então a proposta é a seguinte: então você pega teu amigo e ir para o ônibus, aí o teu amigo ia sentar, você ia sentar longe dele, e vocês iam fingir que vocês não se conhecem, tá bom? E aí você ia começar a pregar no ônibus, tá ok? Em voz alta, com coragem assim, pregar no ônibus, e aí você ia fazer um apelo no final da tua pregação. E o teu amigo ia ser o primeiro a levantar a mão e aceitar Jesus, tá? E aí daí teu amigo ia vir lá na frente do ônibus, né? Se orar para o teu amigo, chama que pudesse motivar outras pessoas a fazerem o mesmo. É claro que a causa é nobre, mas o processo, a Bíblia chama isso de mentira, de engano, não é verdade? Percebe? Então, entendam bem, não é condenando o rapaz, nada disso, é o ministério dele, mas como que nós precisamos avaliar as pessoas a partir do seu conteúdo à luz da palavra de Deus? Senão você vai ser enganado. Mas eu gosto tanto do pregador tal. Você pode gostar, mas avalie o que ele diz. Tiago, eu gosto muito das suas pregações. Cara, glória a Deus, mas avalie o que eu digo à luz da palavra de Deus. Se eu falar besteira aqui, se eu falar uma coisa que não foi muito bem entendida, por favor, me procure no final, durante a semana, me chame para um café, pague um café para mim lá no Copenhague, vou ter prazer de sentar com você e de ouvir o teu ponto. Tiago, uma hora que você falou tal coisa, cara, mas esse texto aqui, porque a maturidade vai nos fazer crescer
e ficarmos menos expostos a homens que induzem ao erro. Uma outra pregação que eu vi essa semana até, de um outro pastor muito expoente. E nessa pregação ele compara o samaritano, da parábola de Jesus, da famosa parábola de Jesus, do bom samaritano. Ele compara o bom samaritano como um travesti. E faz essa comparação e ele diz que o samaritano modesto, se Jesus fosse contar essa história hoje em dia, ele diz que Jesus não usaria o samaritano e usaria um travesti, e que pagou de toda a ajuda daquele rapaz que foi assaltado no dia do seu trabalho, e que disse claramente que todas as pessoas, então, que fazem um bem ao próximo, uma igreja cristã, batista, tá? Todas as pessoas que fazem um bem ao próximo fazem parte do grupo de Jesus. Entenda muito bem. É claro que um travesti pode ser alcançado pela graça e pelo amor de Deus. Claro que sim. Mas o que faz dele um salvo por Jesus não é uma boa ação ao próximo. O que faz dele salvo por Jesus é ter sido alcançado pela graça dele por meio do Evangelho, da pregação do Evangelho. E isso com certeza irá produzir mudanças significativas na vida dele. Claro que sim. Mas você percebe como que o ensino e o engano tem entrado dentro das igrejas? Mas para fechar, o texto não para aí. Paulo diz no verso 15 e 16 um processo muito legal de crescimento. Olha o que ele coloca. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O segundo ponto e último da mensagem é que maturidade cristã é um projeto também de grupo. O verso 15 e o verso 16 deixam isso muito claro, que maturidade cristã é um projeto também de grupo da igreja. Não só algo individual onde você cresce, onde você amadurece, mas é um projeto onde a igreja toda, através de algumas coisas que acontecem na igreja, ela vai crescendo. Olha o que Paulo diz. Antes então de ser enganado por falsos mestres e por falsas doutrinas, Paulo diz, nós vamos seguir juntos a verdade em amor. Cresçamos aí, olha, em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O corpo como um todo é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. E o que? Edifica-se a si mesmo em amor. A proposta de Paulo é que a maturidade cristã também é um projeto comunitário, aonde a partir da nossa convivência, aonde a partir dos nossos encontros comunitários, aonde a partir dos nossos encontros nas casas, nós vamos um edificando ao outro, instruindo o outro, encorajando o outro. É por isso que nós estamos aqui. Entendam bem que você poderia estar na sua casa agora, simplesmente vendo todo domingo o culto pelo celular. Mas você perderia algo que tem, você perderia um benefício, digamos assim, que só tem no valor do conjunto, da comunidade. Que é esse encorajamento, que é essa vida na vida, que é esse abraço, que são essas conversas informais. A maturidade cristã também é um projeto de grupo, também é um projeto comunitário. Porque juntos nós vamos seguir a verdade em amor. O amor, ele é um atributo que é comunitário. Você ama e ama alguém. E você cresce, Cristo no cabeça, onde o corpo, mais uma vez, a comunidade é ajustada. Não pessoas isoladas, mas uma igreja que vai crescendo, sendo edificada pelo Espírito Santo. Então, a maturidade cristã, ela tem a ver justamente com isso. A maturidade cristã, ela tem a ver com esse projeto de comunidade. Por isso que é muito, mas muito importante você ser alguém regular na sua igreja de domingo. Não é o ir por ir, mas é o ir porque você vai crescer junto com aquelas pessoas. Não é ir para cumprir apenas um rito religioso da tua semana. Porque você cresceu na igreja, você não vai no domingo, você se sente até mal, porque você não sabe o que fazer em casa, você não sabe nem o que passa na TV direito, na hora do culto, você não está acostumado a ficar por ali. Não é por isso que você vai. Você vai porque há bênçãos especiais de Deus sobre a igreja, e uma delas é esse crescimento comunitário, onde pessoas ouvem juntos aqui as mesmas coisas e compartilham isso umas com as outras, e são desafiadas. E hoje eu falei sobre alguns perigos que você foi alertado.
junto com o outro, e vocês estão se ajudando nesse processo. É um processo comunitário. Por isso a importância do grupo, por isso a importância de programações comunitárias. Quando a gente fala aqui, por exemplo, sobre um pequeno grupo durante a semana, queridos, não é porque a gente quer preencher mais um dia da tua semana com coisas religiosas, é claro que não. Aliás, aqui na rede a gente rejeita esse ativismo religioso. Atualmente são só 2 programas, um durante a semana e domingo à noite. Mas como é importante esse durante a semana? Como que é importante você sentar com um grupo talvez um pouco menor, mais informal, e conversar sobre questões da fé cristã. E é a partir disso que você vai amadurecendo. É claro que alguns estudam, não podem participar, mas me dói na alma com gente que pode participar, poderia estar lá, mas está em casa no Jornal Nacional. As mesmas notícias que passou no dia anterior vai passar amanhã de novo. O que passou no jornal hoje, por aí vai, né? É a sequência assim, das mesmas reportagens. Há um aspecto comunitário de crescimento, e é a partir disso que a igreja cresce, quando ela vive em unidade. Semana passada, por exemplo, nós tivemos aqui na rede a conferência teológica, a nossa primeira. Foi fenomenal. E eu tenho certeza que quem participou deu passos significativos nessa maturidade cristã. Mais uma vez, é um projeto de grupo. Porque esse grupo, ele edifica-se a si mesmo, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui tem a ver com dons. À medida que nós vamos usando nossos dons que Deus dá, a gente vai usando um para com os outros, e a gente vai crescendo. Essa é a proposta, esse é o desejo de Deus para a igreja. Queridos, a nossa igreja é uma igreja nova. Pouco mais de um ano de existência. Mas com um desejo muito profundo de viver essa realidade do verso 14 ao verso 17. De ver essa realidade de uma igreja madura ao ponto de reagir, ao ponto de rejeitar falsos ensinos, rejeitar falsos mestres. Essa igreja disposta a crescer em amor, essa igreja disposta a crescer teologicamente, essa igreja disposta a crescer biblicamente, a decorar versículos bíblicos, essa igreja disposta a conviver juntos e usar essa convivência para a nossa maturidade cristã. Esse é o nosso desejo, essa é a minha oração, e eu espero que essa seja a sua oração também. Baixa a cabeça e feche os olhos. Ore por isso. Talvez você está começando a caminhada cristã. Olhe para que Deus te dê maturidade em todo esse processo, para que você realmente cresça. E o que você sabe hoje é mais do que ontem e menos do que amanhã. Ore pela nossa igreja. Ore pelos nossos encontros, para que sejam encontros de real crescimento, de real aprendizado. Ore por você, para que Deus te livre desses falsos ensinos, para que Deus livre você desses falsos mestres que querem enganar. Ore para que você tenha esse desejo de ser essa igreja que cresce em amor uns pelos outros, em amor por Deus. Dessa igreja que é edificada pelo Espírito Santo e onde Ele usa as pessoas para ajudarem as outras a crescerem e amadurecerem. Ore por isso. Ore para que nós sejamos esse tipo de igreja, onde cada um sabe o seu dom e desempenha o seu dom para o nosso crescimento. Ore para que a nossa igreja seja uma igreja, um porto seguro na cidade, para pessoas que querem conhecer o verdadeiro Evangelho, para pessoas que querem viver uma vida simples, mas verdadeira com Deus. Senhor, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Para que essas verdades que estudamos aqui hoje, para uma igreja que precisava muito de maturidade cristã, de crescimento, nosso desejo, Deus, é para que nós sejamos essa igreja. Trabalhe, Deus, por favor, no coração de cada pessoa que está aqui hoje. Continua, Deus, a desenvolver a fé de cada um, para que possamos resistir aos falsos ensinos,
para que possamos rejeitar os falsos mestres que vêm apenas para enganar, para induzir ao erro. Às vezes mal intencionado, às vezes não, eu não sei. Mas nos dá, Deus, um espírito crítico, na medida certa. Não queremos, Deus, ser críticos demais. Não queremos, Deus, passar dos limites e sermos hipócritas, farisaicos. Não queremos ser esse tipo de igreja. Mas também, Deus, não queremos ser aquela igreja que aceita de tudo e que é enganada, facilmente levada para qualquer lugar. Não, Deus. Nos faz como Jesus Cristo, para que possamos amar as pessoas sem negociar as verdades do Evangelho. Nos faz, Deus, e nos dá esse crescimento maduro, esse crescimento genuíno, onde cada um é trabalhado pelo Espírito Santo, é trabalhado uns pelos outros, segundo a imagem de Jesus. Esse é o nosso desejo, Deus. Essa é a nossa oração. Deus, a gente não tem nenhum tipo de plano de crescimento de igreja. O que queremos, Deus, é apenas ser uma igreja fiel ao Senhor. Uma igreja que ama Jesus, que ama a cidade, que ama as pessoas. Uma igreja que tem o Evangelho no centro. Uma igreja que cresce, Deus, e cresce segundo a imagem de Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo. Forma essa igreja em nós. Forma essa igreja em nosso meio, Deus, por favor. Para que nós possamos então olhar para esse texto, nos alegrarmos, porque podemos enxergar o Senhor produzindo essas características em nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse tempo. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém.